Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Vamos juntos em mais uma leitura da Palavra de Deus. Vamos semear essa palavra do reino, do amor e da graça do nosso Senhor. Então eu convido você a vir junto no livro do Êxodo, no capítulo 31, 32 e 33. Amém? Lindo, maravilha de Deus, perfeição do Senhor. Louvado seja o meu Senhor e meu Deus, por as suas maravilhas. Amém, queridos? Então, nós estamos no livro do Êxodo, no capítulo 31, 32 e 33. Vamos convidar o nosso amigo a estar conosco nessa jornada de leitura. Querido e maravilhoso Espírito Santo, seja bem-vindo neste momento, nos instruindo, abrindo o nosso coração, a nossa mente para receber a Tua palavra e que nós possamos colocá-la em prática com a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vimos que nos capítulos anteriores, Deus ordena a Moisés a fazer o tabernáculo. E para isso ele vai fazendo todo os seus móveis, vamos dizer assim, com todos os seus utensílios para dentro do tabernáculo onde o Senhor ia habitar, ali no meio deles. Então, a gente já vê aqui, Deus escolhe pessoas, e pessoas com habilidade. Deus dota essas pessoas de habilidade, e que graças a Deus se estendeu até nós nos dias de hoje. Deus continua dando-nos habilidade para sermos servos. Amém? Então, a gente vê aqui no capítulo 31 os artifícios da obra do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze. Então, a gente vê aqui que o Senhor, quando Ele nos criou no nosso DNA, que é único, só existe nós, Deus nos colocou com inúmeras habilidades e dons. E Deus já constituiu, então Ele colocou aqueles homens para ter várias habilidades no projeto a quem Ele incluiu, de ser servo, de servir ao tabernáculo. Mas Deus não deixou ele sozinho. Deus colocou um amigo e depois capacitou outros e outros homens. Então, quando nós nos disponibilizamos a fazer algo na obra do Senhor, para que nós viemos servir, ser servos, Deus nunca deixa a gente sozinho. Deus coloca pessoas, coloca amigos, nós vamos trabalhar em um conjunto para servir na casa do Senhor. E Deus nos encheu de habilidade. Então, queridos, eu posso até falar assim, eu aqui estou em um sítio, todos já sabem, pelas paisagens, tudo vê que tem estou num sítio. E eu estava me sentindo assim, que eu deveria contribuir com o reino do Senhor, de alguma forma. Então, foi um ano de leitura diária de Gênesis e Apocalipse, porque Deus chamou no meu coração para fazer isso. Mas, eu vendo que, com essa leitura que eu vejo, Deus capacita cada um. Eu não tenho toda a habilidade, mas Deus vai dando a instrução. Quem nos dirige é o Senhor. Por isso que é um passo de cada vez. Nós devemos nos lançar. E nesse lançar, o meio que eu vi foi essa plataforma. E a gente tinha um costume de estar pedindo like, se inscreva, aquela coisa toda. E Deus ministrou no meu coração. Essa palavra é para a minha edificação e para aqueles a quem o Senhor escolher. Então, se alguma hora chegar em suas mãos, porque você foi um escolhido para ouvir essa palavra, não vou estar pedindo, porque quem conduz é o Senhor. Quem conduzia o povo é o Senhor. Quem conduz até hoje com mão forte e poderosa é o Senhor. Então, Ele nos dotou de habilidade, Ele nos capacitou, Ele nos encheu com Deus, nós somos cheios de Deus. Então, que nós possamos ser úteis na obra do Senhor, que nós possamos ser servos. É essa palavra que me chamou a atenção, e que você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo e tem os irmãos que também são hábeis, cada um na sua função, porque todos nós somos dotados de alguma habilidade. Então, queridos, eu convido você a vir nessa jornada, porque eu me encaixei nela. Amém? Eu estou descobrindo aos poucos que o Senhor me encheu de habilidade e que eu tenho que ser útil no reino dele e ser serva. Amém, queridos? Então, mas nessa trajetória,
Deus também deu o descanso. Nós sabemos que Deus trabalhou 6 dias, e no 7º ele descansou, e ele deu essa ordenança. Então, todos nós precisamos dos sábados em nossa vida. Tempo de descanso, de refrigério, de repouso, de renovação. Foi isso que Deus disse: tenham repouso no 6º dia. Prestem culto, analise a sua vida, descanse, tire esse tempo para você e o Senhor. Nós precisamos desse tempo dos sábados em nossa vida. Se você tem o costume de tirar o período, um sábado para descansar, continue fazendo. Se você não tem, dê uma arrumadinha na sua agenda para você se encaixar, e você vai ver os benefícios do Senhor, porque é uma ordenança dele. Porque nesse período você vai ter tempo de refrigério, tempo de renovação, tempo de relaxamento e tempo de descanso. Então, é isso que o Senhor quer e ordena para nós. Amém? Então, querido, nesse período, Moisés ele tinha subido ao Monte Sinai, porque Deus estava escrevendo as tábuas da lei na pedra, né? Deus estava escrevendo as tábuas. E quando o Senhor olhou de lá e viu o que era que o povo estava fazendo, e aqui no capítulo 32 nós vamos ver um bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou Arão e lhe disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe havia sucedido. Então, aqui o povo já se desespera, aqui o povo já fica desordenado mais uma vez. E Deus, aí Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles, apregoando, e disse: amanhã será a festa do Senhor. Então, os israelitas, eles queriam cultuar, eles não se ficaram firmes esperando, eles não perseveraram esperando. E chamaram Arão, e Arão não teve a mão forte para conduzir o povo, e ele pediu que eles tirassem as argolas, os ouros deles, e ele elaborou com as mãos esse bezerro. Mas quando Moisés chegou, mas nesse momento, Moisés ele intercede pelo povo pedindo a misericórdia. Mas quando ele chegou lá, Deus falou assim para Moisés: então disse o Senhor: Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado, fez para si bezerro fundido e o adorou, e sacrificou. E são estes Israel, os deuses que te tiraram do Egito, da terra do Egito. Então Deus ficou extremamente irado, ele ficou decepcionado com aquele povo, e ele chamou um povo de dura cerviz, porque era um povo desobediente, um povo que não obstinado. Eles não tinham paciência, não perseveravam na presença do Senhor. Mas quando Moisés chegou lá, que ele viu, ele irou-se também, ele ficou muito aborrecido. A gente vê aqui no versículo 16, e ele jogou as tábuas que estavam na mão dele. Deus tinha se arrependido, porque Deus diz assim, aqui no 14, então se arrependeu o Senhor do mal que fizera. Quando Moisés clamou ao Senhor, Deus se arrependeu do que ele tinha dito, que ele ia exterminar aquele povo. Ele se arrependeu. Mas Moisés, quando ele viu, que ele estava com as tábuas na mão, escrita de ambos os lados, que essa tábua era escrita pelo dedo de Deus. Quando ele viu, ele soltou, ele jogou, ele ficou enfurecido e jogou essas tábuas. E as tábuas quebraram. Mas também, quando ele viu o bezerro, ele quebrou todo, ele espatifou o bezerro e ainda deu para eles comerem, de irritado que ele ficou. Então, aí depois Moisés foi perguntar para Arão. Aqui no versículo 22 diz assim, respondeu-lhe Arão, no 21, depois perguntou Moisés a Arão, que te fez a esse povo? Que trouxeste sobre ele tamanho pecado? E respondeu Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faze deuses que vão diante de nós, pois enquanto esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu disse, quem tem ouro, tire, e eu lançarei no fogo, e saiu este bezerro. Então,
o que Arão fez? Quando Moisés foi procurar por ele, por que ele fez aquele povo pecar com tamanha abominação, que Deus não dá a glória dele para ninguém, ele simplesmente jogou a culpa no fogo. Ele disse, eu joguei o ouro no fogo e já saiu um bezerro. E depois ele também culpou os israelitas. Ele não teve a mão forte. Qual é a tendência do ser humano? É culpar os outros pelos erros. Nunca assume. A mesma coisa aconteceu com Adão lá no paraíso. Ele jogou a culpa em Eva, a mulher que tu me deste. Então, é a tendência do ser humano. É uma luta diária que nós temos que pedir a misericórdia e ter a coragem de assumir as nossas responsabilidades. Os israelitas, eles não assumiram as suas responsabilidades, né? Eles não queriam assumir responsabilidade por seus atos. Moisés, ele buscava Deus por eles e orava em lugar deles, até tentava arrepender-se em lugar deles, quando se metiam em apuros. No entanto, isto finalmente terminou e os israelitas tiveram que se tornar responsáveis. Tem um determinado momento na nossa vida que nós temos que tomar uma posição e assumir os nossos erros, ter responsabilidade diante deles, ter a coragem de assumir. Porque é o mal que é propenso, mas nós temos Deus para nos redimir desse mal, de pedir a misericórdia e Ele nos conduzir num bom caminho, porque aquele povo era um povo errante e Deus ficava muito triste com eles. Depois, Moisés ficou tão irado que aqui no versículo 25, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixará solta para a vergonha dos seus inimigos, porque nesse momento Arão não teve a mão forte, não conduziu, não disse, esperem, perseverem em oração, ele vai chegar. Não, ele foi seduzido pela a pressão daquele povo e para a vergonha do inimigo, né? Mas mais uma vez, Moisés, ele se irrita, ele manda matar os idólatras, ele atira do meio do povo de qualquer forma, ele tira do meio aqueles que eram idólatras, que não cediam, que não mudavam a mente, que não mudavam o pensamento. Por isso, Jesus, ele nos convida para mudar a nossa mente, o nosso modo de pensar, porque é na mente que tem as batalhas, então é na nossa mente que deve ter a mudança. Porque ele mandava matar mesmo. E mais uma vez, Moisés intercede. Moisés era que ia interceder pelo povo. Eles não queria ter preocupação nem de se prostrar. Quando eles viram que a coisa mudou para o lado dele, que Deus disse assim, olha, pega esse povo e leva para a terra que eu prometi para os antepassados, a terra onde mana leite e mel, mas eu não vou, eu vou mandar um anjo acompanhar vocês, porque eu não vou mais, porque no meio do caminho, se eles fizerem de novo desobediência tamanha, eu vou afunilar, eu vou acabar esse povo. Então, para eu não fazer isso, eu vou enviar um anjo. E Deus não queria mais nem estar no meio deles. Olha, irmãos, o tamanho, o que leva a falta de perseverança. Leva a gente a buscar outros deuses, outros ídolos, outra coisa do mundo para preencher a vaga. E Deus fica entristecido. Tem hora que Deus, ele abre mão, por mais que fique ali um anjo, o Espírito Santo também nos ajudando, mas Deus, ele não fica por muito tempo, porque ele insiste muito. Por isso, o pecador se arrependa e volte para Deus, aceite Jesus e siga e seja perseverante diante das dificuldades, porque as tentações são muitas. E Jesus ainda continua chamando povo de dura cerviz. Vocês não querem ter perseverança, não querem passar tempo, nem orar. Pedia para Moisés o tempo todo orar, Moisés pedia até perdão. Nós temos que pedir perdão também pela humanidade, porque Moisés fazia isso, mas a gente tem que se render aos pés do Senhor. Amém? Então, querido, Moisés intercede pelo povo. Nós vemos já aqui no capítulo 33 que Moisés, quando ele viu que o Senhor ia mandar um anjo, Moisés, aqui no capítulo 33, Moisés roga a Deus a sua presença. E ele diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, subi este povo, porém não me deste saber quem há de vir comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achar-te graça aos meus olhos. Então, Moisés, ele chama, porque Deus, gente, olha a grandeza, Deus, ele conhece cada um pelo nome. Moisés era amigo de Deus e chega um momento que nós vamos ouvir a voz de Deus, Deus vai falar e nós vamos estar ouvindo, porque Deus conhece pelo nome e também nós temos que encher os olhos do Senhor de graça, de bondade, de altivez,
habilidade que Ele nos deu a seu serviço, para que nós possamos ser servos, na verdade, não é mesmo? E aí, quando ele questionou, Deus disse assim, agora, pois se achasse graça a teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Então, Moisés questionou, Deus, se eu acho graça aos teus olhos, me ensina teu caminho. Gente, é o que nós podemos dizer, Senhor, me ensina o teu caminho, como te seguir, né? Com humildade de nos reconhecer que nós somos dependentes do nosso Pai, do nosso papai. Então, Moisés, aqui no versículo 17, ele roga a Deus que ele mostre a sua glória. Moisés, ele sempre queria mais, nós temos que ter sede. Ele queria a presença de Deus, ele queria conhecer Jesus, ele queria ir pelo caminho, já que ele, Senhor, já que eu tu acha graça em mim, que tu me deu a habilidade, que eu conduzi o teu povo, agora mostra-me a tua glória. Né? Então o Senhor disse a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Gente, que maravilha Deus dizia assim, tu vai também ter isso que tu está me pedindo, a minha graça, a minha glória, tu vai ter, porque tu achaste graça aos meus olhos. Então, gente, isso até hoje se estende a nós. Nós somos a geração do Senhor. Então, isso se estende a nós também. Então, Deus instruiu tudo como ele ia passar. Ele ia passar numa fenda e Moisés ia ver a glória do Senhor. E Moisés viu, o Senhor fez isso. Então, queridos, Moisés ali, ele tinha uma grande obra em suas mãos. Ele sabia que ele precisava da presença de Deus e buscou a certeza de que Deus iria com ele e o ajudaria. Isso é tudo o que precisamos também, a presença de Deus, o seu descanso. Não importa quantas nossas circunstâncias sejam difíceis, e o acontecimento da sua presença nos fortalecerá e nos capacitará a executar a obra que nos foi confiada. E lembre-se de buscar a presença de Deus e não os seus presentes. Nós temos que ter a presença de Deus, porque Ele deu a Moisés e dá a mim e a você. Amém? Então, querido, deseje a vontade de Deus mais do que a sua própria vontade. Quando as coisas não funcionarem como você planejou, permaneça em paz e confie em Deus. Busque a sua presença em todo o tempo. Se os seus problemas e demoras forem resultado da oposição satânica, lembre-se que Satanás pode ir contra você por um caminho, mas se você mantiver os seus olhos em Deus, ele terá que fugir de você por 7 caminhos. É essa palavra que nos garante. Amém? Então vamos juntos semear a palavra? E receba meu abraço e eu oro por você. Amém?